Alô, tudo bem, pessoal? Pessoal, quero agora, nessa videoaula, fazer uma apresentação sobre a teoria gravitacional do Einstein, tá? Ela é muito interessante porque ela melhora, né? Estende a teoria de gravidade do Isaac Newton. A teoria gravitacional do Isaac Newton, ela tinha alguns problemas que ela não conseguiu resolver, explicar, né? Por exemplo, a questão da ideia de força, né, pessoal? A ideia de força. Muitos cientistas não conseguiam aceitar muito bem corpos interagindo a longas distâncias, né? Que pela teoria do Newton aí, o Sol, por exemplo, ele exerce uma força sobre a Terra, sobre os outros planetas, e assim vai, né? Todos os corpos do universo estão exercendo forças uns sobre os outros. E é uma força a longa distância, né? É fácil a gente aceitar a ideia de força quando você tem um contato, né, cara? Você vai pegar, por exemplo, uma cadeira, vai levantar uma cadeira, você precisa pegar na cadeira, né? Você pega na cadeira e suspende a cadeira, né? A gente não tem o poder de, afastado da cadeira, você conseguir fazer com que ela se levante, tá? Então essa era uma questão importante, né? Aberta lá na teoria de gravidade do Newton. Outra coisa também interessante é que a teoria não explicava o chamado periélio de Mercúrio. O planeta Mercúrio, ele não faz uma órbita bonitinha, né? é, elíptica em torno do Sol. Em alguns momentos da trajetória dele, quando ele se aproxima ao perto do Sol, né, quando ele se aproxima do Sol, ele faz uma curva, né? Ele faz uma trajetória um pouco diferente ali, beleza? Então isso também a teoria do Newton não explicava. E aí surge o Einstein, então, com essa nova teoria, né, para tentar explicar esses problemas, né? Porque em física funciona dessa forma, né? A física ela vai, né, progredindo assim, né? Os conhecimentos da física ela vai progredindo assim. O cientista cria uma teoria para explicar um determinado fenômeno da natureza, né? E se deixar algum buraco, cara, se essa teoria não conseguir explicar todo o fenômeno, aí vem um outro cientista, né, e tenta corrigir isso. Uma coisa importante, não pode ser descartada a teoria que o outro cientista já criou, né? A teoria nova, ela tem que envolver, né, a teoria antiga e conseguir solucionar problemas que ficaram abertos na outra teoria, beleza? E foi isso que o Einstein fez, né? O Einstein tentou, ele corrigiu, né, essas duas falhas aí da teoria de Newton e praticamente criou, né, uma nova visão, uma nova forma da gente ver a gravidade. Para isso, o Einstein usou uma ferramenta que já ele tinha posse dessa ferramenta, né, já tinha um ferramenta matemático extraordinário que é a chamada geometria riemanniana. Tá? Então a geometria riemanniana é uma geometria, a nossa geometria que a gente usa aqui no nosso cotidiano, que todo mundo aprende no ensino fundamental, no ensino médio, até no ensino superior, né? É a geometria euclidiana, tá? No espaço plano aí. Mas existe uma geometria, que é chamada geometria riemanniana, que trabalha só
nos espaços curvos, né? Porque é diferente, pessoal, né? Beleza? Então a distância mínima aqui entre dois pontos é uma reta. Mas se esses dois pontos estiverem, por exemplo, numa esfera, cara, né? Não vai ser mais uma reta, né? Vai ser esse arco aqui de circunferência. A essas distâncias mínimas, nós chamamos de geodésicas, tá? Na verdade, elas vão aparecer aí também numa matemática sofisticada, tá? Envolvendo equações diferenciais, né? Em que os matemáticos, né, tentam encontrar essas, são problemas, né, de variações, em que os matemáticos, né, tentam encontrar curvas de menor energia possível, né? Ou seja, trajetórias em que é gastado, em que se gasta a menor quantidade possível de energia para sair de um ponto e ir até um outro ponto, tá? Muito interessante isso. E o Einstein demonstrou uma coisa bastante interessante, que os corpos no universo, né, eles realizam essas trajetórias geodésicas. Ou seja, os corpos no universo, eles realizam movimentos, né? Eles realizam essas trajetórias não porque o Sol ou qualquer outro corpo está interagindo, né, com ele, entendeu? Com eles. Simplesmente os corpos seguem trajetórias geodésicas. É como se todo o universo ele fosse extremamente preguiçoso, tá? É como se todo o universo fosse extremamente preguiçoso. Então eles sempre vão procurar aquele caminho que vão gastar a menor energia possível. Esse caminho é o que nós chamamos de geodésicas. Beleza? Então, é claro, num plano é uma reta. Mas se o espaço tem outra forma, né? Tem outra estrutura, por exemplo, se for o caso aqui, o espaço for uma esfera, se o espaço for uma esfera, a trajetória vai ser uma curva, né? Vai ser um arco aqui de circunferência, tá? Eu não consigo ter uma reta aqui, beleza? A distância entre dois pontos aí, né? Então a trajetória vai ser um arco de circunferência, ok? Entenderam isso, pessoal? Isso é extremamente importante, né? Então, com isso, por exemplo, o Einstein conseguiu explicar a trajetória do planeta Mercúrio, né? Então, o planeta Mercúrio, ele faz esse zigue-zague aí, né? Essa trajetória diferenciada aí próximo ao Sol, porque com essa trajetória ele gasta a menor energia possível, tá? Então, todos os corpos do universo, eles vão fazer trajetórias geodésicas. Então, isso foi uma coisa importante da teoria da gravidade do Einstein, tá? A questão da força, o Einstein explicou de uma maneira bastante interessante também, né? Na equação dele, pessoal, né? Na equação do Einstein, ele conseguiu demonstrar que a massa, a matéria, né? Ela deforma o espaço-tempo, né? Ou seja, você tem a massa criando, deformando, né? Criando a geometria do espaço-tempo, tá? Então, depois vocês podem pesquisar aí, né, no Google, vocês têm, né, essa fórmula. É claro que, como estou falando aqui para vocês, estou falando de uma maneira bem geral, ela tem uma matemática bem sofisticada, né, bem a nível superior mesmo, né, até mesmo a nível de pós-graduação aí, beleza? Que entra conhecimentos de tensores, geometria riemanniana, né, e um conhecimento matemático bem sofisticado. Mas o Einstein ele conseguiu, né, de uma forma extraordinária, o Einstein conseguiu demonstrar que a matéria, né, a massa, ela deforma a geometria, tá? Ela deforma o espaço-tempo. Ou seja, você tem
massa e geometria do espaço, tá? Interligados ali. Beleza? Então, uma visualização interessante que a gente pode fazer para enxergar isso, a seguinte ideia, né? Você pega, por exemplo, um colchão de espuma, né? Pega um colchão de espuma aí. Se você colocar, por exemplo, uma bolinha de isopor em cima desse colchão e observar a deformação do espaço ali, né? Visualizar a superfície do colchão, você vai ver que a bolinha de isopor, por ela ser extremamente leve, ela não vai causar nenhuma deformação na superfície do colchão. Mas se você pegar, por exemplo, uma bolinha com a mesma forma geométrica, mas com uma massa diferente, por exemplo, de ferro, de chumbo, né, e colocar em cima do colchão, né, de espuma, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter uma deformação muito grande, né, dessa espuma aí. Então é o que se verifica também, né, no universo, na natureza, tá? Você tem então a massa, né, interferindo, tá, modelando a geometria do espaço, tá? Muito bacana isso, né? Então com essa nova teoria, o Einstein também conseguiu, né, explicar essa ideia de interação a longa distância. Então, para o Einstein, tá, o Sol, por exemplo, não exerce nenhuma força sobre a Terra, tá? E nem a Terra exerce força sobre o Sol, beleza? Não tem essa interação a longa distância. O que existe na realidade é o seguinte, é que o Sol, ele deforma o espaço-tempo, né? Ele cria tipo uma bacia, né? No espaço-tempo, e a Terra vai ficar girando, né, fazendo trajetórias nessa deformação. Mas que trajetória vai ser essa, né? Vai ser a geodésica que eu falei no início aqui da minha fala, tá? Vai ser a geodésica. Então a Terra vai fazer esse movimento, né, que hoje a gente conhece aí, né, esse movimento elíptico em torno do Sol, não porque o Sol está fazendo uma força sobre ela. Ela vai fazer esse movimento porque fazendo esse movimento, tá, ela vai gastar a menor energia possível. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Muito interessante, né? Muito interessante isso. Depois eu vou fazer uma simulação para vocês podem ver aí também na internet, eu vou colocar aí, né? Eu vou colocar aí para vocês, tá? Essas simulações aí. Beleza? Então, o Einstein, ele fez uma coisa extraordinária, pessoal. Uma coisa extraordinária. Ele relacionou, ele geometrizou, né? Ele geometrizou toda a teoria gravitacional. Isso foi uma obra extraordinária, né? A teoria da gravitacional, a teoria da gravidade de Einstein, também chamada de relatividade geral, é considerada um dos ápices, né? O grau mais alto onde o ser humano, né, conseguiu usar, né, a inteligência para criar alguma coisa original, nova, né? Então por isso que o Einstein é considerado um dos gênios aí, né, da humanidade, um dos maiores gênios da humanidade, tá? O Einstein é aquele senhor, né, que coloca a língua para fora, acho que todo mundo já viu. Uma foto do Einstein, um dos gênios mais conhecidos, né, e eternos da humanidade. Ok, então? Outra coisa interessante, pessoal, eu queria mostrar, né, o que é importante aqui,
que eu queria mostrar nesse, né, pequeno vídeo é o quanto a matemática, cara, né, ela está presa à física. Né? Beleza? Tudo que se faz em física vem da matemática. Tudo, tudo. Né? O físico ele usa a matemática como ferramenta para interpretar a natureza. O Einstein encontrou, né, no seu tempo aí, ele encontrou a chamada geometria riemanniana que eu falei para vocês, né? Que estava aos seus pés ali, onde ele pôde, né, conseguiu colocar de uma forma, né, conseguiu criar uma teoria aceitável, né, toda baseada, né, em uma lógica matemática extraordinária, beleza? Ele teve como suporte a geometria riemanniana. Ele foi criada, né, por outro gênio da matemática chamado Riemann, tá? E a teoria foi provada, né, pessoal? Né? A teoria do Einstein foi provada aí. A gente tem diversos experimentos, né? Que em física é assim também, a coisa funciona assim, não adianta você só ter a teoria, depois ela precisa passar por provações, né? Precisa ser provada. Então os cientistas conseguiram demonstrar, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, né, em Sobral, foi realizado um experimento muito interessante em que demonstrou, por exemplo, que o Sol ele curva, né? Ele cria uma bacia, ele curva o espaço ao seu redor, né? Eles conseguiram detectar uma fonte de luz de uma estrela muito distante, tá? E conseguiram verificar que a luz ela sofre um desvio, né, quando se aproxima do Sol, né? Então eles conseguiram medir até o ângulo desse desvio. Foi uma coisa assim extraordinária, beleza? Isso foi feito no Brasil aí. Depois vocês podem pesquisar isso também, tem muita referência sobre isso, tá? Uma outra coisa interessante que a gente conseguiu demonstrar agora recentemente, o aparecimento das ondas gravitacionais, né? Foi uma coisa importante prevista aí, e está lá nas equações do Einstein, né? O aparecimento das ondas gravitacionais aí, beleza? As ondas gravitacionais, como eu já falei para vocês, os corpos, você imagina então os corpos do universo como se eles estivessem boiando nesse espaço-tempo, né? Lembra lá do exemplo do colchão? E à medida que eles vão, né, vagando pelo universo, eles vão deformando e criando ondas, né? Criando ondas aí nesse espaço-tempo. Isso é o que nós chamamos de ondas gravitacionais. E os cientistas, né, há pouco aí conseguiram demonstrar a existência dessas ondas. Uma coisa extraordinária, né? A gente não sabe ainda onde isso vai nos levar, né? Nós estamos vivendo, pessoal, para quem é específico da área de física, de engenharia, né? Nós estamos vivendo aquele momento histórico, né, quando Maxwell descobriu as ondas eletromagnéticas, né? Através das suas equações aí, né, as famosas equações de Maxwell, e a gente conseguiu, né, os cientistas daquela época conseguiram encontrar as ondas eletromagnéticas. E veio toda a tecnologia que a gente tem no mundo hoje, né, pessoal? Tudo que você tem no mundo hoje vem do eletromagnetismo aí, beleza? Seu carro, seu celular, sua televisão, tudo, né? Vem das ondas eletromagnéticas aí. Do domínio do ser humano, do eletromagnetismo. Ok, pessoal? É o que nós esperamos agora, né? Que novas tecnologias, pessoal, vão aparecer, vão surgir, né, com o domínio que o ser humano vai ter das ondas gravitacionais. Então, muito interessante isso, né? Com certeza, a gente vai ter aí tecnologias fantásticas, né?
Pessoal, olha bem, uma outra coisa interessante que foi prevista e foi, né, de fato comprovada aí pelos cientistas, nas equações de Einstein, ele previu os chamados buracos negros, né? O que seriam esses buracos negros? Seriam singularidades, né? No espaço-tempo, tá? Deformações no espaço-tempo. E como é que eles surgem, pessoal? Como é que eles surgem? Vocês lembram daquele exemplo que eu falei ali do colchão, né? Se você colocar, quanto mais peso você colocar ali no colchão de espuma, mais ele vai afundando, né? Chega um momento, se você colocar uma estrutura muito pesada, né? O que acontece? O colchão de espuma acaba rasgando, né? Acaba rasgando aí, fazendo então um buraco. É o que acontece no universo, pessoal. As estrelas, elas nascem, vivem um certo tempo, né? E depois elas morrem. No fim da vida de uma estrela, ela fica tão pesada, pessoal, tão densa, né? A massa fica tão concentrada, ela fica tão pesada, que ela acaba rasgando o espaço-tempo, né? Gerando então os famosos buracos negros. Os cientistas já conseguiram, né, detectar esses buracos negros no universo. Mostrando mais uma vez, cara, né, que a teoria de Einstein, né, da gravitação, ela é verdadeira. Beleza? Bacana? Bom, pessoal, fiz esse vídeo, vou mostrar para vocês, né, a importância, cara, da matemática nesse exemplo, usando como exemplo, né, a teoria da gravitação do Einstein. Muito bacana. Né? Agora, pesquisar, né, pessoal? Eu sei que tem muita coisa, eu não falei nem 1%, pessoal, de toda a pesquisa, né, de todo o trabalho que está sendo feito hoje no mundo em cima da teoria da gravitação. Né? O Einstein abriu um campo de pesquisa enorme, tá? Tanto na área da matemática quanto na área da física. Beleza? Um abração então. Fiquem com Deus.